Libardi. Perfeito, presidente. Eu acredito que aqui nessa casa nós muitas vezes debatemos temas em momentos diversos do tema que é pretendido, né? E quando a gente foi debater na última oportunidade se havia necessidade ou não de legislação ordinária ou regulamentação por decreto de destinação de verba para subsídio público, que no meu entender já havia sido autorizada, nós passamos debatendo o modelo de transporte público. Não se deveria ou não ser necessária a legislação ou um decreto. E eu acho que o vereador Frisso, posteriormente àquele debate, que ficamos quase 2 horas em o tema diverso do pretendido, apresenta essa sugestão para que nós possamos efetivamente debater a integralidade do transporte. Porque, a exemplo do vereador Ramon, que tem uma sugestão, eu tenho outra. Tenho certeza que eu não posso alterar o modal, por exemplo, do centro da cidade por legislação ordinária. Mas entendo que essa proposta do vereador Frisso me permite debater o modal e, posteriormente, encaminhar para o Executivo. Porque a Visat, como bem tratou o senhor presidente, ela é contratada para prestar um serviço público através de um contrato com o nosso município. Se o serviço público é ineficiente, a exemplo das UPAs, bom, eu e o senhor não vamos cobrar do InSaúde, nós vamos cobrar do secretário. E o do prefeito Adiló, que foi eleito para isso. E a mesma situação eu aplico para a questão do transporte público. A gente tem que debater o modal necessariamente. Eu entendo que o jeito que se aplica no centro, o transporte público, não se pode mais existir. E tem outras situações que o planeta inteiro mudou e a gente vê o transporte público parado nos anos 90. A questão da possibilidade de verificar onde se encontra o ônibus. A Visat dispõe de um sistema próprio que possibilita a própria empresa verificar onde estão todos os ônibus de todas as linhas. Por que o usuário não tem acesso a isso? Por que nós não sugerimos aqui um adendo no contrato para que o usuário tenha a disponibilidade de verificar? O senhor, vereador Ramon, foi pegar a linha 17 lá no Bela Vista, que foi o principal algoz da minha vida na juventude. Fiquei muito tempo na parada do Armazém dos Passos Bela Vista. Muita linha queimada no Armazém dos Passos Bela Vista. Não me incomodava. Eu só queria um pouco de previsibilidade. Se eu demorasse 40 minutos para chegar no centro, eu sabia que ia demorar 40 minutos, mas eu queria saber a hora que ia passar. E outros modais vão comungar não só o transporte por ônibus, como também o transporte por VLT, que poderia ser feito pela Júlio, e nós podemos debater nessa proposta do vereador Frisso. A retirada do ônibus da Sinimbu, da Bento e da Pinheiro, podemos conversar sobre essa possibilidade. Qual é o transporte mais eficiente do centro? Nós temos outras alterações necessárias. A integração desse transporte pode se dar ou não por bilhete único. Acho que ali nós temos uma saída para fazer uma indicação que efetivamente altere a vida das pessoas. Porque eu acho que para saídas complexas, nós precisamos de projetos complexos. Não adianta nós apresentar saídas fáceis para projetos complexos. Uma parte, vereador. Por gentileza, de imediato. Primeiramente, obrigado, vereador Eloy Frisso. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Eu nunca achei que eu falaria isso para um comunista, mas muito obrigado. A respeito do meu tom de voz, o vereador não está aqui agora no momento, mas a respeito do meu tom de voz, desculpa, meu tom de voz ele é um pouco elevado. O que eu falei aqui é a respeito do nosso regimento interno. Nós temos aqui o artigo 156 do regimento interno que diz o seguinte: todos os projetos serão submetidos à discussão única e votação os pareceres que se julgarem inconstitucionais. Então, se meu projeto é inconstitucional, vamos trazer para plenário. E derruba no voto. É isso que eu falei, artigo 156 do nosso regimento interno. Então, se a gente não respeitar o próprio regimento interno, eu não sei o que a gente vai respeitar. Obrigado. Obrigado pela gentileza e tenho certeza que os outros comunistas atrás do senhor também agradecem a sua gentileza. De imediato, vereador Andressa. Obrigada, vereador Cláudio. Esse tema ele é importantíssimo. Eu veria essa proposição do vereador Ramon como, por exemplo, uma indicação ao município. Poderia ser uma... Já foi feita, ele me assinou ali dizendo que já fez isso. E lembro também que esse debate é complexo, vereadores. Lembro que o nosso prefeito, eleito atualmente, disse, na campanha passada, por exemplo, se elegeu com base na passagem a 350. A gente não pode esquecer disso. Então, o nosso prefeito já fez também um pouco de demagogia em cima desse tema. E pouco foi feito ou nada para melhorar o nosso transporte. Então, nós não podemos esquecer dos debates que foram feitos na nossa cidade. E se tem subsídio, o subsídio deve servir para alguma coisa. Eu não quero alimentar o lucro da Visat.
Eu quero que o dinheiro repassado pela Câmara sirva para subsidiar a passagem de quem precisa, para qualificar o transporte, para diminuir a passagem. Então, é isso que nós precisamos debater. Se tem subsídio, tem que ser para qualificar o transporte, né? Então, acho que nós também não podemos esquecer do que já foi trazido pelo atual prefeito também da nossa cidade. Obrigado pela gentileza, obrigado, presidente, e aos pares que me ouviram. Obrigado, vereador